Bitcoin hoje, né, a gente sabe, final de semana o volume de negociação cai um pouco, então a gente vê um dia sem muita emoção, mas isso não significa que a gente não vai ter dados para analisar, e sim a gente tem. Eu quero hoje que você preste bastante atenção, então eu já te dou as boas-vindas. Você está no canal Investidor Modesto, aqui você aprende e entende como o mercado funciona, tá? Então vamos começar, a gente já começa no gráfico diário. E o que que a gente está vendo no gráfico diário e que a gente tem que prestar atenção no momento, tá? Primeiro de tudo, sombras. Sombras indicam pra gente que o preço foi a uma região e essa região, ali naquele ponto, a força compradora conseguiu empurrar o preço de volta para cima. Então a gente está tendo esse movimento, tá, de sombras em 2 dias seguidos. Isso é muito positivo para a gente porque significa o quê, né? Significa que a gente está usando essa região que é o nosso topo anterior nos 42.500 mil dólares, a gente está usando como suporte para o preço, né? O preço vem ali, ele não consegue se manter abaixo, pelo menos por agora, mas a gente vê que no momento a gente está com volume baixo de negociação, então a gente pode ter a qualquer momento um rompimento. Não dá para falar que isso aqui é 100% certo que isso é um suporte, ele está fazendo sombra que vai subir, tá? A gente não pode confirmar, afirmar isso aqui, mas a gente tem que prestar atenção porque isso é um movimento interessante, tá? Então, de qualquer modo, a gente pode continuar usando essa área como um suporte muito importante. E a gente vai dar uma olhada melhor no tempo gráfico de 4 horas. A gente vai entrando nos time frames ali pra gente ver o que está acontecendo por dentro desses candles, tá? Mas por enquanto a gente está vendo sombras. E outro ponto importante pra gente é que, né, a gente formou aqui um fundo e outro fundo mais alto. A gente vai ver isso melhor no tempo gráfico de 4 horas. Então eu quero que você preste atenção que a gente está formando aqui, por que que sim, eu acredito em alta, embora, tá? Você tem que entender uma coisa, a gente tá em uma tendência de baixa. Por que que a gente está em uma tendência de baixa? Porque a gente está vendo aqui topos e fundos mais baixos que os anteriores. A gente está vendo fundos que estão, vamos lá, fundos que estão ficando cada vez mais baixos. Isso é muito negativo porque indica que a gente está em tendência de baixa. Ele já confirmou para a gente um pivô de baixa aqui formando estes fundos, tá? Então a gente tem que ter muita calma no momento. E também da mesma forma a gente está tendo, vamos lá, a gente está tendo topos descendentes, topos que estão cada vez mais baixos. Isso também é um sinal perigoso. Então, se a gente formar um topo por aqui agora, seria bem perigoso e o preço vir mais buscar mais valores abaixo. Só que é o seguinte, tá? Se você for olhar, isso aqui é uma análise diária. No diário a gente consegue ver, né, um intervalo de tempo entre dias ali. A gente consegue ver nos próximos dias uma direção do mercado. Então, uma forma que a gente vê isso de uma forma mais detalhada, a gente vai entrar no time frame de 4 horas e a gente consegue ter um pouco mais de informação aqui que o normal, tá? Primeiro de tudo, quando a gente tem queda, tá? Quando a gente teve uma queda desse tamanho aqui, a gente teve também uma região de lateralidade que eu acredito, tá? Depois que você tem uma queda, muitas pessoas vendem aqui desesperadamente. E quando você tem, tá, uma queda muito forte, você vai ter ao mesmo tempo uma sombra, né? Essa sombra vai indicar que o preço foi lá embaixo, ele foi na euforia, na euforia do desespero, tá? Muitas pessoas desesperadas vendo o preço cair e elas vão vender para tentar segurar e proteger suas posições, mas acontece o contrário, elas acabam realizando prejuízo. Então a gente está vendo aqui uma sombra que simplesmente, né, a gente tem uma queda forte, o preço tende a levantar. Por isso que eu falo para você, nunca venda no movimento de queda desesperado, porque você pode ser, tá, um dos infelizes que podem vender no fundo. Quando você vende aqui, aí passa ali 2 horas e você vê que o preço tá aqui em cima, você fala assim, porra, cara, eu podia ter vendido ali, ó, 10% mais barato. Então você poderia, né, ter vendido até com lucro. Então eu quero que você preste atenção e você aprenda aqui de uma vez que quando você tem um movimento de desespero na hora, você não sai do mercado, você espera ele formar uma região de lateralidade como ele formou aqui. Por quê, né? Porque quando a gente vê queda, a gente vê oportunidades. Então você tem que entender que os fundamentos do Bitcoin permanecem os mesmos, mas o gráfico sim, o preço está caindo. E como muitas pessoas enxergam que os fundamentos estão bons, ainda estão sólidos, você vai ter uma oportunidade de compra para quem acredita no projeto, para quem acredita no Bitcoin, para quem acredita no conceito de blockchain e tecnologia desse mercado, tá? Então você tem que entender isso. Então não venda no desespero, espere o preço se consolidar e aproveite essa região de acumulação que ela pode se estender por muito tempo, como pode ser bem rápida, tá? Então quero que você preste atenção. Da mesma forma, cara,
Da mesmíssima forma que aconteceu ali, aconteceu aqui. E nesse caso a gente também teve uma zona de acumulação. E eu quero que você preste muita atenção no que está acontecendo nesse momento, tá? Então você já percebeu que você não deve vender no desespero. Isso é uma lição. Eu vou sempre que puder, eu vou falar isso para vocês, porque isso aí realmente consegue te ajudar a perder menos, tá? Você que é desesperado, vende prejuízo aí, realiza prejuízo. Quero que você se acalme e não faça mais isso, tá? Enfim, vamos fazer o seguinte, tá? A gente falou no diário, questão de fundos e topos mais baixos, mas agora a gente vai ver dentro do diário, no gráfico de 4 horas, o que, que ele está mostrando. Então a gente tem aqui um movimento de ondas, tá? Simplesmente nesse momento, a gente sim está formando um fundo nesse ponto aqui, só que a gente tem o seguinte, a gente não sabe para onde vai esse fundo, para onde desse fundo para onde ele vai, se ele vai continuar caindo ou se ele vai formar realmente consolidar um fundo nesse ponto. Mas eu vou deixar aqui um sutil para cima, né, só para você analisar comigo melhor. E olha só, se a gente pegar aqui e traçar uma LTB, a gente vai ver sim, tá? Sim, foi um ponto fora da curva, o preço conseguiu romper isso aqui, essa LTB, e conseguiu usar como suporte, mas logo depois ele veio desabando e está se mantendo abaixo. Isso aí indica pra gente tendência de baixa, mas você tem que entender que se você pegar nesse momento aqui e usar esses pontos aqui como fundos, usar esses fundos que a gente marcou aqui, por isso que eu falo, cara, quando você puder, você tá analisando, usa essas setinhas aqui, que isso ajuda muito. Se você não sabe, você vem aqui, ó, botão direito aqui onde fica o pincel, e vem em sequência que você vai fazendo essa sequência, e você consegue pegar os fundos melhores e casar com as LTBs e LTAs, tá? Então, você vai ter aqui, a gente tá tendo uma cunha que indica, tá, um rompimento para cima. Ele vai indicar em algum momento um rompimento para cima. Agora, a probabilidade sim é da gente ir para cima ou é ir mais abaixo, buscar mais queda, como muitas pessoas falam que o Bitcoin acabou e o bear market chegou aí pra gente para acabar. Bear não, é bear, não sei falar esse negócio de urso, cara. Inglês aqui, quando se trata de urso eu não saco. Mas enfim, o que, que a gente tem que ter em mente depois disso aqui? Primeiro de tudo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no gráfico diário, que foi marcar os topos, tá? A gente tem topo aqui, tem um topo aqui, tem um topo aqui. Isso indica pra gente o que, né? Topos descendentes, topos que ficam cada vez mais baixos, ou seja, a gente tem uma LTB, tendência de baixa, certo? Agora, se a gente for pegar os fundos aqui, olhando no gráfico de 4 horas, a gente vai ver que a gente teve dois fundos baixos aqui, tá? E também, agora a gente está tendo um fundo que não tá 100% definido, mas a gente tem que prestar atenção nele porque aconteceu um fenômeno interessante aqui pra gente, que foi um alto volume, tá? Quando a gente tem alto volume, eu sei que muitas pessoas falam, Douglas, quando tá subindo sem volume, o preço vai cair. Ele tá subindo sem volume, tá caindo sem volume, é um indicativo que essa alta ou baixa é falsa. Cara, você não pode falar isso. Eu respeito quem tem essa visão no mercado, porque todas as visões são úteis, né? São interpretáveis, então não desmereço a análise de ninguém, mas é o seguinte, tá? Sempre quando você vai ver desesperos, fundos, topos, você vai ver altos volumes, tá? Então, quando você tem uma queda muito forte aqui, você vai ter um fundo aqui. Esse fundo foi formado por isso aqui, tá? Por um alto volume. Esse volume aqui, se você não sabe, ele indica a negociação de todos os valores que a gente está tendo naquele intervalo de tempo, como no caso 4 horas. Então, em 4 horas, a gente teve um volume muito acima da média de negociação, tanto de compra, tanto de venda, tudo misturado. Então, aqui nesse fundo, a gente teve uma formação de um fundo confirmado pelo seu volume. E depois a gente teve um fundo duplo formado aqui com o volume também. Ou seja, a gente realmente teve um fundo duplo, o que levou sim uma expectativa de curto prazo o preço para cima, certo? Agora a gente vai ter uma nova queda e depois dessa queda a gente vai ter um fundo bem consolidado aqui, tá? Com muitas velas e com muitas sombras aqui, você pode ver. Então a gente teve também um volume acima da média. Isso é interessante porque sim, formação de um fundo. E agora a gente teve a formação de um topo que foi confirmado pelo volume. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu formar um fundo aqui bem junto e o preço já está se mantendo para cima aqui. Ou seja, a gente realmente está com indícios que aqui a gente tenha formado um fundo para o preço. Agora, quero que você entenda, tá? A gente estava tendo fundos mais baixos. Agora a gente está tendo um fundo mais alto que o anterior. Isso no gráfico de 4 horas, tá? Então isso aí indica pra gente, Douglas, que vamos subir. Pode ser um indício pra gente, mas a gente sabe, né, que você não deve só interpretar isso aqui e levar como verdade. A gente tem que usar algum indicador, alguma coisa a mais ali pra gente tomar a nossa decisão e uma delas é o RSI, tá? Eu adoro usar o RSI porque ele indica tudo que tá acontecendo ali dentro do mercado. Porque ele é a força, ele indica
como que tá a força compradora e vendedora. Então você consegue anular ou realmente confirmar a presença de um candle verde ou vermelho. Agora, tá? Vamos lá, a gente falou, quando o RSI ele se mantém acima da região 50 e fica sambando entre essa região acima, a gente tem alta, tá? Não é à toa que a gente teve essa tendência toda de alta e o preço ele conseguiu se manter acima dessa região. Beleza? A gente estava tendo alta tranquilo. Então, quando a gente reverte a situação, como neste caso, deixa eu tirar aqui que não vai ficar legal se eu transferir isso aqui. A gente teve uma queda dessa, a gente teve uma queda e uma permanência dessa região. Ou seja, tendência de baixa e o mercado aproveitou para fazer acumulações e comprar aos poucos e aproveitar essa liquidação que a gente estava tendo, tá? Enfim, a gente conseguiu reverter, mas agora a gente tem que prestar atenção ao seguinte ponto, tá? Douglas, time frame de 4 horas é muito volátil. Você, do RSI, você não pode chegar aqui e ficar interpretando isso aqui como alta e baixa, senão você vai ficar sempre alta, baixa, alta e baixa. Exatamente, tá? A gente sempre tem baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Só que é o seguinte, tá? A gente saiu de um fundo formado muito forte aqui, uma queda muito forte no RSI, por conta da liquidação de contratos futuros alavancados. A gente teve uma retomada, subimos a força e agora a gente caiu. Quando a gente caiu, a gente entrou bem a fundo na região de sobrevenda. A gente chegou nos 20 pontos do RSI. Isso indica que realmente o preço estava bem barato e aqui é uma excelente oportunidade de compra. Para quem analisa gráfico, para quem opera o mercado de criptomoedas, olha isso aqui. É um prato cheio para você apostar em alta e entrar comprado, pelo menos fazer um day trade ali, ou um scalp apostando em alta ali, tá? No curto prazo. Então, o que acontece? Aqui a gente teve uma formação de um fundo muito importante, não é à toa que ele teve realmente um volume bem consolidado. Não foi um volume só em um candle, né? Ele teve um volume distribuído. Isso é muito interessante que fortalece mais a formação de um fundo. Só que é o seguinte, a gente está formando fundos mais altos no RSI. Isso indica pra gente o que, tá? A força compradora está aumentando. Se você tem fundos ascendentes no RSI, fundos cada vez mais acima, você está tendo, tá? Você está se afastando de uma zona de queda, uma zona de venda. Essa zona aqui de baixo, ela indica que as pessoas estão querendo comprar. Quando o preço sobe, o RSI sobe, significa que a força compradora está aumentando. Agora, quando você tem o inverso, tá? Você tem o RSI caindo, você vai ter a força vendedora pressionando o preço para baixo. Então, quando a gente vê um movimento de alta no RSI de baixo para cima, a gente vê que a força compradora está fazendo uma força no RSI. A força compradora está ganhando da força vendedora e a gente está começando a entrar numa região entre a região 50. Quando a gente tem o RSI sambando nessa região entre os 60 e o 40 aqui, a gente vai ter o seguinte, um período de lateralidade, um período que o preço está se consolidando para fazer algum movimento interessante, tá? Então, o que acontece? A gente está em uma tendência de baixa. Numa tendência de baixa, quando o preço começa a consolidar nessa região, ele pode dar um indicativo para a gente que ele vai para algum lado, tá? Seja para cima ou seja para baixo. Como a gente está em uma tendência de baixa, e sim, os fundamentos do Bitcoin, o cenário mundial está um pouco favorável para alta, se você analisar de alguma forma, tá? Usando o S&P 500, você vê, a gente tem uma probabilidade de vir para cima. Então, o que acontece? Vamos somar os fatos aqui. Primeiro, temos uma cunha de baixa, cunha de alta, perdão, tá? Uma cunha de alta que pode dar probabilidade para a gente romper para cima. A gente tem um fundo sendo formado mais alto no preço no gráfico de 4 horas. Apesar de ser um time frame pequeno, tempo gráfico pequeno, a gente tem que considerar, tá bom? Agora, a gente está tendo uma alta na força do RSI, ou seja, temos 3 fatores aí, confluindo para alta. Douglas, é certo que é alta? Não, cara, porque se fosse certo a gente estaria rico, porque a gente está aqui praticamente prevendo o futuro, isso não acontece, tá? Então a gente trabalha com probabilidades, a gente vem falando, e um dos motivos que me faz crer que a gente pode ter alta nos próximos dias, principalmente no fechamento dessa semana, e amanhã a gente vai prestar mais atenção, porque é o fechamento semanal, a gente tem que prestar atenção no seguinte, tá? O S&P 500, a gente estava com essa LTA aqui, ela foi rompida para baixo. Então a gente conseguiu formar um fundo duplo muito bonito aqui. Se a gente for nos time frames, parece uma bunda isso aqui. Se a gente for no time frame menor, a gente vai ver que realmente formou um fundo duplo muito bonito. Se a gente for numa hora, nem se fala. Olha esse fundo duplo perfeito. E a gente teve uma força muito forte de alta. Isso indica pra gente que a gente tentou fazer um reteste, tá? A gente rompeu uma LTA, a gente tentou retestar essa LTA para ver se o preço conseguia se manter e rejeitou.
Só que agora, esse era o cenário perfeito para o S&P 500 derreter, mas acontece que ele está realmente conseguindo fazer um pullback para voltar e tentar romper de uma segunda vez o S&P, essa LTA que a gente tem no S&P. Isso é muito importante, porque a gente fechou a semana com o ar otimista, tá? A gente fechou sexta-feira ontem o gráfico do S&P 500 de uma forma otimista, e isso aí pode levar para a gente fazer o comportamento das pessoas no Bitcoin se sentirem mais confiantes e levando, já que a gente está tendo pouco volume de negociação, a gente pode ter robôs, alguns traders empurrando o preço para cima, já que a gente não tem uma influência grande e um grande volume de preço de negociação, valor de negociação. Então a gente pode ter o mercado sendo levado aos poucos para cima. Isso aí já pode dar um indicativo, formando o efeito de bola de neve, todo mundo do mercado começando a ver que está tendo alta, e a gente pode ficar mais esperto esperando alta, tá? Isso a gente trabalha com probabilidade, a gente não sabe prever o futuro, mas a gente tem. Eu quero te mostrar porque ontem eu falei um vídeo que eu acreditava em alta. Muita gente riu da minha cara, tem um cara falando mal ali nos comentários, mas acontece que eu tenho que mostrar por que que eu tô vendo isso. Ontem eu mostrei um pouco, mas agora eu estou mostrando mais. Porque a gente tem que analisar, tá? Beleza, o cenário, todo mundo tá esperando baixa, todo mundo quer baixa, mas a gente tem que mostrar análise. A análise faz parte do mercado, tá? Por mais que venha uma notícia amanhã e derruba o preço, o Bitcoin morre. A análise gráfica, infelizmente, não vai valer de nada, tá? Mas a gente tem que prestar atenção aos detalhes. E quando a gente tem final de semana, a gente tem um baixo volume de negociação. Então a gente vai ter ali, de certo modo, um mercado sendo movido por, entre aspas, tá, sardinhas, pessoas com pouco, dando pouco volume no mercado. Então a gente vai ter um movimento projetado de lateralidade ou um pequeno movimento de alta. Então a gente tem que esperar amanhã às 9 horas da noite. A gente vai conversar melhor, tá? Hoje só quis passar esse ar para você de otimismo que a gente tem no momento, mas sempre espertos, porque a gente ainda se encontra em uma tendência de baixa. A gente ainda se encontra abaixo dessa LTB, tá? A gente tá embaixo dessa LTB aqui, isso indica pra gente um movimento projetado de baixa, e é isso que a gente tem que esperar. Claro que em algum momento, quanto mais baixo a gente procura, mais perto a gente chega de um movimento de reversão. Então é isso que você tem que ficar ligado. Então, cara, deixa o seu like se for vídeo. Se esse vídeo foi. Misturei tudo aqui, cara. Deixa o seu like se esse vídeo foi útil pra você. Se inscreve no nosso canal para acompanhar nossa análise e pegar um pouco da visão do mercado que a gente tenta passar aqui. Para você ser um investidor mais sério, um investidor mais. Cara, pegar o filé do mercado, sem entender como é que ele funciona, porque a análise gráfica faz parte, mas você tem que entender o contexto fora do mercado de cripto também, que faz total sentido, tá? Então é isso que a gente passa para você. Então, faz esse favor, deixa o like, é o mínimo que você pode fazer para mim. Eu te espero amanhã na nossa próxima análise. Tá? Hoje tem vídeo de altcoins, eu vou fazer ainda uma altcoin maneira que vocês precisam conhecer, tá? Então, grande abraço a todos e até amanhã.